Continuando aqui a nossa entrevista com os alunos e alunas da 4ª região, aluna, né? Nós queremos que você faça a sua apresentação pessoal, dizendo para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, seu nome, a sua idade, a sua igreja, seu estado civil, né? Coisa pessoal mesmo. Sou Ana Carolina Moraes Pontes, tenho 22 anos, sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, recomendada pela Igreja Metodista Nova Canaã, também de Cachoeiro de Itapemirim, sou solteira. Você é a única aluna, né? Capixaba, que o Espírito Santo vive essa expectativa da emancipação, né? É Ana Carolina, que a gente chama de Carol, né? Isso. Fala um pouco aí para nós sobre como foi o seu processo assim, de chamado, de vocação para o ministério pastoral, quando você ainda estava na sua igreja e sentiu Deus te chamando para o ministério. Então, bispo, eu não nasci numa área evangélica, mas eu comecei a frequentar a igreja e a ter minhas experiências com Deus muito cedo. E aí, no caminhar na igreja, então Deus levantou pessoas para falar sobre o meu chamado, sendo ainda muito nova. Então, à medida que o tempo foi passando, como eu era criança, quando eu via as promessas do Senhor, isso foi ficando meio que esquecido, né? E aí, quando fui chegando na adolescência, eu fui começando a cultivar os meus sonhos, os sonhos de faculdade, de cursos que eu queria fazer, e os sonhos que o Senhor tinha para a minha vida, eu fui deixando um pouquinho de lado. Mas Deus não esquece das promessas dele, né? Então, na minha adolescência, quando eu tive experiências mais profundas com Deus, novas experiências com o Senhor, essas promessas vieram à tona novamente. E aí o Senhor começou a falar comigo. Então, nos meus momentos de oração, nos meus momentos de intimidade com Deus, o Senhor trazia à tona essas promessas dele. No início eu relutei um pouquinho, fiquei um pouco relutante, e aí, em determinado momento, uma pessoa falou comigo: olha, Deus tem um chamado para a sua vida. Eu falei assim: mas eu tenho outros sonhos, outros projetos para mim, mas eu vou orar ao Senhor. E o meu trato com o Senhor é o seguinte: se o Senhor mudar os meus sonhos, se o Senhor fizer esse amor que eu tenho pelo curso que eu quero fazer, vir para o ministério pastoral, então aceito o chamado do Senhor. E aí Deus fez isso, né? Tocou no seu coração. Tocou no meu coração. Deus falou comigo e Deus hoje me fez amar o ministério pastoral. Então, através da palavra, o Senhor foi falando comigo e a igreja reconheceu. E além da igreja reconhecer, eu acho que algo que também falou muito forte no meu coração é que meu pai não era evangélico. E no momento que eu decidi: pai, eu quero isso, eu quero exercer o ministério pastoral, eu tive a bênção do meu pai. Então isso me deu paz no meu coração também, de aceitar o chamado do Senhor e de vir para cá. Então a minha vocação foi pela revelação, foi pela palavra, lendo a palavra, foi tendo intimidade com Deus, foi pelo reconhecimento da igreja e pelo apoio da família. Teve o apoio, né, do seu pai, eu acho que isso faz toda a diferença. Ao longo de quase 4 anos aqui, Carol, na Faculdade de Teologia, certamente você passou por vários momentos, várias situações, dificuldades, coisas boas, coisas ruins. E são experiências que te fizeram amadurecer, vão marcar a sua vida, né? Eu gostaria que você contasse um pouco dessas experiências, o que a Faculdade de Teologia pôde acrescentar, né, na sua vocação, no seu chamado, no curso que você fez aqui ao longo desse tempo. Os 4 anos da faculdade que mexeram muito na minha vida. O primeiro ano foi realmente difícil. Acredito que é difícil para a gente sair da família, da igreja, se adaptar aqui longe de todo mundo, numa realidade diferente da nossa. Então, o estar longe da família foi muito difícil para mim, principalmente nos 6 primeiros meses. Mas o Senhor levantou pessoas para caminhar comigo. Então, eu fui bem acolhida aqui em São Paulo, bem acolhida na faculdade e bem acolhida numa igreja que eu fiquei durante os 4 anos. Então, isso me ajudou a amenizar a saudade. Há 4 anos na mesma igreja? 4 anos. Que bom. Então, esse pessoal gosta tanto de falar. E eu costumo dizer que eu vi se cumprir na minha vida quando o salmista disse que o Senhor faz o solitário habitar em famílias, porque foi o que eu encontrei na igreja onde eu estava. Então, amenizou a saudade. E a vida acadêmica também era algo novo, né? A primeira faculdade, apesar de estar saindo do ensino médio, da escola, a faculdade é algo diferente. Então, o primeiro ano foi difícil, assim, então, as matérias, mas tudo foi superado. E eu acredito que o tempo da faculdade foi bom e eu viveria de novo, porque me fez crescer, amadurecer, aprender. Então, eu aprendi a me conhecer mais. Foi o tempo também onde eu tive as minhas maiores experiências com Deus, porque quando nós estamos na nossa cidade, então a gente caminha com a igreja, caminha com o pastor, caminha com os amigos, e aqui é o tempo de nós caminharmos sozinhos também. É claro que tem pessoas que caminham conosco, mas agora é você e Deus.
Então, esse tempo da faculdade foi o tempo que eu aprendi a depender de Deus em tudo na minha vida. Então, eu saio daqui hoje mais madura, mais experiente e muito mais convicta de que é isso que eu quero para a minha vida. Uma das coisas que a Faculdade de Teologia ela trabalha com vocês, alunos e alunas, é o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né? O tema do meu TCC é a ceia como uma refeição comunitária, as admoestações de Paulo à comunidade de Corinto e os desafios para a igreja de hoje. Então a gente trabalha um pouquinho a ceia, tirando o nosso foco que a ceia é só aquele cálice ou um pedacinho de pão. A gente trabalha a ceia como um momento de comunhão, onde o nível vertical e horizontal da cruz se encontram. Então a ceia é o momento que eu tenho minha comunhão com Deus e a minha comunhão com o meu próximo. Se na Santa Ceia eu só tenho esse nível de comunhão com Deus, ela não pode ser considerada Santa Ceia. E se ela só tem esse nível de comunhão com o próximo, também não é Santa Ceia. Porque a Santa Ceia são dois momentos. Momentos onde nós nos relacionamos com Deus, onde nós nos relacionamos com o próximo e onde nós incluímos. Porque nós acreditamos que a Santa Ceia ou a ceia não é algo exclusivo da igreja. Então não tem o porquê nós excluímos as pessoas desse momento. São dois momentos que a gente não pode separar, né? Que estamos juntos como uma moeda. Exatamente. Então a gente trabalha isso, que a Santa Ceia é um momento de incluir, de trazer as pessoas para próximo, de ter um momento de comunhão. Como uma aluna que está se formando, que já está aqui há quase 4 anos, certamente Deus também gera no seu coração algumas expectativas em relação àquilo que você espera, né? Na 4ª região eclesiástica, a gente fala a 4ª região eclesiástica, que já está vivendo um processo diferente, onde Minas Gerais vai se transformar numa região, e o Espírito Santo também, de onde você é oriunda. E você, que expectativa você tem em relação a isso, que você anseia ou que você deseja no seu coração em relação a tudo isso? O que passa aí no seu coração? Eu creio que nós, como igreja metodista e como igreja metodista na 4ª região, estamos vivendo um novo tempo de Deus na nossa igreja. Então, onde o alvo é ganhar almas, o alvo é o crescimento com qualidade, um crescimento espiritual. O meu objetivo é trabalhar junto com os pastores que estão lá, sem perder o foco. E o nosso foco é ganharmos para o Senhor. Então, eu quero trabalhar em prol do reino, trabalhar para alcançar as vidas, trabalhar em prol dos cuidados da vida. E esse é o meu objetivo. Unir forças com os pastores em prol de um objetivo maior, né? Somar, que é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Amém. Estivemos aqui então com a Carol, vocês que viram e ouviram essa entrevista, né? Esperamos, Carol, que Deus esteja te abençoando e em breve te receber na 4ª região eclesiástica. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe.